Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Dias de bastante conforto, não tem como negar, são os dias em que a tecnologia basicamente está tomando conta de nossas casas. E isso terminou influenciando também a vida cristã, de tal modo que é possível ver que o cristianismo, de uma forma bastante geral, ele está acomodado à ideia de que servir a Deus, ser um homem de Deus, é ter estes confortos e vitórias e benefícios. E aí nós vamos ver um grande problema dessa natureza quando olhamos para teologias como a teologia da prosperidade, coaching, entre outras ideias que têm trazido mais problemas ainda para a igreja do Senhor Jesus. Mas não foi assim nos dias passados, não. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos Salmos de Davi, que ele, sendo um grande homem de Deus, foi um homem de muitas lutas e tribulações, inclusive para ser preparado para fazer a obra do Senhor. Todos os homens de Deus do passado, eles passaram por muitos sofrimentos para que fossem preparados, para que realizassem a obra, serem grandes reis, grandes profetas, sacerdotes, homens que Deus usasse para conduzir um grande povo de coração duro, um povo difícil, que pudessem permanecer firmes diante de todos os desafios que apareceriam, que viriam na jornada de serviço ao Senhor. E o Salmo 40, agora já estamos no Salmo 40, Davi, nos 3 primeiros versículos, nos diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi realmente era um homem que confiava e esperava no Senhor. Nós podemos ver isso na quantidade de salmos que ele escreveu e que são orações. As orações de Davi mostram que ele era um homem perseverante e que realmente confiava no Senhor. Sabia que Deus realmente estava à frente de tudo. Em nossos dias, mesmo com um estudo muito avançado sobre a soberania de Deus, a gente pode ver que ele não tem passado muito adiante de um estudo acadêmico ou teológico acadêmico. Porque mesmo que a soberania de Deus seja tantas vezes base para doutrinas denominacionais, na prática a gente percebe que ela está bem distante de fazer parte do coração das pessoas, de tal modo que realmente façam o que Davi fez. Você tem esperado confiantemente pelo Senhor? Ou você está sempre ansioso diante daquilo que precisa ser feito, aquilo que você necessita? Paulo nos diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele nos ordena, em Filipenses 4, a colocar tudo diante do Senhor. E Davi fazia isso. Davi estava com problemas sérios, não eram probleminhas. Olha, mesmo que nós não venhamos a estar subestimando os problemas pessoais de cada um, podemos dizer com certeza que o que Davi passava não era apenas um probleminha financeiro, não era apenas um momento de doença, de enfermidade, não eram problemas localizados. Davi costumava ser perseguido até a morte, porque os seus adversários queriam matá-lo, por uma razão que, podemos dizer, numa macrovisão da redenção, é que Davi era um homem escolhido para a genealogia do Filho de Deus. E isso, com certeza, perturbou Satanás muito. Mas, também numa microvisão, podemos dizer que Deus tinha planos para Davi, para que ele governasse o povo, para que ele fizesse a vontade de Deus no meio do povo. E isso também perturbou pessoas que queriam o trono dele, o poder, e aquela briga política que até hoje nós vemos em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas locais ou denominações. Então,
vemos que Davi tem um modo de agir e reagir aos problemas. Esperei. Ele esperou em Deus. Ele significa que ele viu um tempo, 2 tempos, 3 tempos, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. No primeiro momento, quando Davi foi ungido pelo Senhor, até que ele se tornasse rei, ele sofreu pelo menos 15 anos debaixo do governo de Saul, sendo perseguido para que fosse morto, porque esse era o objetivo de Saul. Saul não queria ser substituído. Então ele perseguiu Davi tentando matá-lo, pelo menos 15 anos. Um jovenzinho de aproximadamente ali seus 15 anos até os 30 anos de Davi. Uma idade aproximada. Ele esperou. Esperei e esperei confiantemente. Ou seja, ele tinha certeza que Deus o socorreria. Por quê? Pensando nessa questão relacionada a Saul, porque Deus já havia ungido ele para ser rei. Significa que Deus iria cumprir a sua palavra que fora dada pelo profeta Samuel. Em outros momentos, com certeza, baseado no fato de que o Senhor cuida daqueles que esperam por ele, que Deus olha para aqueles que confiam nele, aqueles que o temem. Ele esperou e esperou confiantemente. Ele esperou no Senhor. E o que acontece? Ele diz que Deus, que está no alto e sublime trono, o Senhor da glória, aquele que reina sobre tudo, aquele que está muito além de nós, ele se inclinou, ele se abaixou para ouvir o que aquele pequeno Davi clamava, aquele pecadorzinho, insignificante aos olhos do Criador, mas que estava olhando para o alto e esperando, e clamando, e confiando que o Deus Criador era também o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus gracioso, que, apesar de Davi ser um pecadorzinho, poderia ser atendido, que o Deus poderoso poderia atendê-lo. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi esperou em Deus. Deus se inclinou para Davi, para ouvir. E graciosamente agiu em favor dele. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Deus o livrou de profundas trevas, daquilo que estava acontecendo de terrível na vida dele. Deus o livrou e colocou os pés dele sobre uma rocha, firmou os passos. Ele que estava escorregando por entre o caminho, ele agora estava no lugar firme, porque o Senhor ouviu o seu clamor. Mas ele precisou esperar, e esperar bastante tempo, até que Deus, na hora, no momento certo, fosse lá para livrá-lo. Mas para que isso? Ele diz, Deus opera graciosamente na vida dele para que Deus mesmo seja louvado pela vida de Davi. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus é glorificado quando ele nos ouve. Portanto, Deus se agrada também de nos abençoar para que o nome dele seja engrandecido em nossas vidas, porque no final das contas ele é o único que é digno de ser louvado. Então, mais uma razão para esperar confiantemente pelo Senhor, porque além de Deus ser bondoso, Deus também é glorioso. E a nossa vida fora criada para ser um instrumento para a glória dele, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, como nos diz Paulo em Efésios 2:10. Ele coloca em nossos lábios um hino de louvor, sempre que nós somos abençoados por Deus. E sempre que Deus então vem ao nosso socorro, nós somos convocados a exaltar a bondade, a grandeza, a misericórdia e a graça de Deus. E isso serve de testemunho. Como nos diz, inclusive, o Salmo 67, abençoe-nos Deus e os confins da terra o temerão. Ele diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Por quê? Porque Davi esperou e Deus o socorreu. Porque Davi não se livrou sozinho, não foi sua força, sua espada, não foram suas armas. Foi sua confiança no Senhor. E Deus o socorreu. Então, muitos verão que mais vale confiar e esperar no Senhor
do que a força de 1000 homens. Mais vale clamar e esperar confiantemente no Senhor do que a força de 10.000 homens, porque aqueles que esperam em Deus são ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso, que vem socorrer os que confiam nele. E Davi foi o instrumento para glorificar a Deus como testemunho da bondade, da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Seja você também e espere confiantemente pelo Senhor, porque Deus é bom para com todos aqueles que esperam por Ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Nós estamos esperando que o Senhor nos socorra para nos livrar, Senhor Deus, do mal, para nos conduzir na Tua palavra. Nós sempre esperamos no Senhor por tudo, porque é de Ti que nós precisamos e dependemos sempre. E, ó Deus, pedimos que nos ajude a permanecer firmes nesse propósito, de sempre esperar em Ti, para glorificar o Teu nome. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos e um bom dia.